Bom dia, alunos do sexto ano, mais uma aula de história. Hoje a gente vai continuar o livro 3 e a gente vai encerrar essa unidade. Na unidade 4 nós vamos falar hoje a respeito do feudalismo, né? Então, o que é o feudalismo, né? Nós vamos entender que o feudalismo é uma estrutura na qual está inserida dentro desse longo período, que é o período da Idade Média, o período qual que a gente começou a estudar na unidade passada. Então, a gente tem aqui, né, feudalismo e a formação dos estados nacionais. Segundo a ONU, existem atualmente 196 estados soberanos no mundo e todos contam com território, sistema jurídico e econômico próprios e mecanismo de arrecadação de impostos. Tal forma de organização é um fenômeno relativamente recente na história. Então, para a gente entender essa formação desses 196 estados, que hoje são soberanos, eles hoje têm um sistema próprio de organização política, econômico, jurídico, que difere muito desse período no qual nós estamos estudando aqui, que é a Idade Média. Então eu peguei aqui para vocês, para a gente relembrar, né, com a ilustração talvez fique mais claro para vocês, né? Aqui a gente já estudou a pré-história, né, que é aquele longo período que vai de 200 mil anos atrás a 4 mil anos antes de Cristo. E aqui a gente tem a Idade Antiga, que vai de 4 mil anos antes de Cristo até o ano de 476 depois de Cristo. Então, em 476, a gente inicia aquilo que chamamos de Idade Média. 476, então, como eu já expliquei, aqui é o século V, e a gente vai até o século XV, né? Eu já expliquei aqui numa aula como que a gente calcula o século. Em seguida, a gente tem a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, que vai de 1789 até os dias atuais. Aqui na Idade Média, que é aquilo que a gente está estudando, a gente tem a Idade Média ela é dividida em dois períodos, né? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Dentro dessa Alta Idade Média, nós já estudamos aqui o Império Bizantino, que é o início da Idade Média, né? Que nós vimos na aula passada. A gente então tem aqui a expansão islâmica, o Império Carolíngio, e aqui o que a gente está estudando, né? O feudalismo, caracterizar esse feudalismo, né? Caracterizado pela servidão, pela suzerania e pela vassalagem. Aqui, em 476, o que marca o início do Império, o início da Idade Média, é a queda do Império Romano. E isso vai dar início a transformações sociais que vão surgir na Europa, essa divisão que a gente estudou o Império Bizantino, Constantinopla, que é a atual Turquia. E aqui a gente tem essa Alta Idade Média, que ela vai do século V até o século X. E aí, a partir do século X, começamos a Baixa Idade Média, que a gente vai ter as cruzadas, o renascimento comercial e urbano, a formação das monarquias nacionais e essa crise no feudalismo. Então, como vocês viram aqui, ó, no slide anterior, né, feudalismo e a formação dos estados nacionais, essa formação dos estados nacionais, né, formação das monarquias nacionais, primeiramente, depois nessa transformação em estados nacionais, se dá a partir dessa crise do feudalismo, e a gente vai ter a peste negra, a fome, mas as guerras, é isso aqui que vai gerar essa crise no feudalismo. Então, primeiro que vocês leiam o capítulo 4, né, a unidade 4 do livro 3, para que a gente continue com esse debate na aula. Então, aqui eu vou fazer uma explanação. Tem os exercícios da página 475 para vocês fazerem. 475 e 481 e 482. Então, esses são os exercícios, tá? Em relação ao trabalho, mais adiante eu vou explicar para vocês na aula presencial, que vai ser às 10 horas. Então a gente vai continuar aqui, né? Então a gente tem que a vassalagem era o juramento de fidelidade e obediência em troca de proteção. Então, no período carolíngio, os reis passaram a conceder aos nobres o direito de uso e as garantias de poder sobre algum bem, chamado feudo. Geralmente, esses feudos eram uma extensão de terra ou o direito de cobrar impostos, de controlar a justiça ou de administrar um castelo. Então, a gente tem aqui essa sociedade, ela é uma sociedade feudal, ela é caracterizada
pela posse de terras. Então, quem tinha posse de terras tinha poder. Então, as grandes extensões de terras, essas pessoas, quem trabalhava nessas terras, deveriam pagar impostos. Então, a gente vai ver mais à frente como eram cobrados esses impostos. Então, ter essa terra era sinônimo de ter poder. Então, o rei, ele concedia essas terras aos nobres, né? E esses passavam a ter o direito de cobrar impostos. Então, essa sociedade aqui, nesse primeiro momento da Idade Média, né, praticamente quase toda a Baixa Idade Média, ela se caracteriza por uma sociedade camponesa. Então, todas as produções estão ligadas à produção de terra, né? Quando a gente começa a ter a crise nesse sistema feudal, a gente vai ter o ressurgimento urbano, o surgimento dos burgos, o surgimento da cidade. Então a gente tem aqui, os cavaleiros tornavam-se também senhores feudais, assumindo a responsabilidade de cuidar da defesa do território e formar seus exércitos. E um grande senhor feudal era ao mesmo tempo vassalo do rei e suzerano dos cavaleiros aos quais concedia os feudos. Às vezes até mesmo um rei podia ser vassalo de outro rei. E uma mesma pessoa chegava a receber feudos de mais de um suzerano. Transformações das relações entre os feudos se estenderam pelos séculos 8 a 11, contribuíram para o fortalecimento dos grandes senhores feudais. O rei exercia um papel secundário, tornando-se apenas um entre muitos senhores feudais. A partir do século X, os vassalos conseguiram que os feudos deixassem de ser uma concessão temporária e passaram a ser hereditário. Então, as grandes extensões de terras, esses feudos, eles que eram uma concessão temporária que o rei concedia a um nobre, passou a ser hereditário. Ou seja, quando esse nobre viesse a falecer, aos seus descendentes herdaria o feudo e continuaria a ter poder. Então, as famílias continuariam a ter poder. Então, nessa sociedade, ela é muito caracterizada por uma rigidez social, ou seja, não havia ascensão social. Existia uma divisão social muito clara entre o clero, a nobreza, senhores feudais e os camponeses. Então, a gradativa unificação dos diversos feudos em um único estado na França começou por volta de 987, ano que a dinastia dos Capendichos chegou ao poder. A concentração de poderes nas mãos do rei implicou, entre outra coisa, na mobilização do sistema de identidade nacional do povo francês, sobretudo a partir da Guerra dos 100 Anos. Em 1066, a Inglaterra foi invadida por um exército normando comandado por Guilherme Conquistador. Após a morte de Guilherme em 1087, Henrique II adotou um conjunto de leis a ser aplicado em toda a Inglaterra, a Common Law, enfraquecendo ainda mais a nobreza. E aí, a partir do século XI, houve uma ofensiva sistemática contra os muçulmanos, chamada de Reconquista. À medida que os muçulmanos eram expulsos, reinos e condados cristãos expandiam seu território. Lentamente, esse processo levaria à formação de dois estados independentes, que é Portugal e Espanha. Pessoal, então aqui a gente tem mais ou menos uma base daquilo que a gente tem nesse capítulo. Vocês leiam e respondam as questões. Hoje eu vou explicar o trabalho para vocês. Podem ficar tranquilos. Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos por esse trabalho, estão me mandando mensagem, mas o trabalho é para ser feito até sexta-feira e ser me enviado pelo WhatsApp. Certo? Então a gente encerra a aula de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos e nos vemos às 10 horas.